A história de Caim e Abel, a história de Caim e Abel, começa não no campo onde o crime acontece, mas fora do Éden, no mundo transformado pela queda de Adão e Eva. O Éden era um ambiente de plenitude, vida, abundância e comunhão direta com Deus. Mas após o pecado, o casal é expulso da perfeição para um mundo onde a terra agora produz espinhos, o trabalho é pesado, o corpo sente dor, a mente sente culpa, o espírito sente distanciamento. A morte entrou na história. Esse é o cenário onde a humanidade nasce. Adão e Eva carregam a dor de terem perdido o paraíso, mas também carregam a esperança da promessa feita por Deus. Da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Essa esperança molda a forma como eles veem seus filhos, especialmente o primogênito. Eva engravida de seu primeiro filho e declara: adquiri um homem com o auxílio do Senhor, em hebraico. A frase pode ser lida de forma ainda mais forte: conquistei um homem, o Senhor. Alguns estudiosos interpretam que Eva acreditou que Caim poderia ser o descendente prometido, o libertador profético. Ou seja, havia expectativas elevadas sobre ele desde o nascimento. Caim nasce em um mundo de perda, mas cercado por expectativa. Ele cresce como o primogênito, o herdeiro, o primeiro representante da continuidade humana. Seu próprio nome Caim significa posse, aquisição, força, conquista. Ele representa aquilo que Adão e Eva achavam que tinham perdido. Abel nasce depois, mas sem a mesma descrição verbal. Seu nome significa vapor, sopro, algo passageiro. O nome de Abel reflete fragilidade da vida humana, brevidade da existência, delicadeza, vulnerabilidade, enquanto Caim carrega um nome de impacto e força. Abel nasce com um nome que aponta para a impermanência. Parece quase profético. O texto diz: Caim se torna lavrador da terra, Abel se torna pastor de ovelhas. Ambas são profissões dignas e essenciais. Nada na Bíblia diz que uma é melhor que a outra, mas, simbolicamente, percebemos dois caminhos. Caim trabalha com a terra. A mesma terra que Deus amaldiçoou por causa do pecado de Adão. É um trabalho pesado, estressante, árduo. Abel trabalha com vida, ele cuida de seres vivos, ele pastoreia. Existe suavidade, conexão, sensibilidade. Não há rivalidade posta pelo texto, apenas diferenças estruturais. Esse contraste, porém, cresce narrativamente. A primeira grande tensão surge no momento da adoração. Caim leva ao Senhor frutos da terra. Abel leva as primícias do seu rebanho. E a Bíblia enfatiza: e do melhor. Do ponto de vista externo, ambos estão oferecendo algo legítimo, mas Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Aqui surge uma das perguntas mais profundas do texto. Por que Deus aceitou uma e rejeitou a outra? A Bíblia responde no próprio capítulo e em outros livros. Hebrews 11:4 Abel ofereceu por fé. Abel tinha uma postura interna adequada. Sua oferta era expressão de confiança. 1 João 3:12 As obras de Caim eram más. Não era o tipo de oferta, mas a vida do ofertante. 3 Gênesis 4 Abel oferece o melhor. Há generosidade, sacrifício, entrega. Caim, por outro lado, oferece do fruto da terra. Mas o texto não diz das primícias nem do melhor. Isso indica que Abel entregou o que tinha de precioso, Caim entregou algo comum. A questão é coração, não produto. Quando Deus aceita a oferta de Abel, Caim reage emocionalmente. Caim ficou irado e seu rosto se transtornou. O texto descreve a primeira reação humana, a frustração espiritual. Raiva, tristeza, inveja, orgulho ferido, vergonha negada. Caim não conversa com Deus, não pergunta por quê. Não ajusta sua vida. Ele apenas se irrita com o irmão. Esse é o nascimento da rivalidade humana. Antes do pecado acontecer, Deus vai até Caim. É um dos diálogos mais poderosos da Bíblia. Deus pergunta: por que você está irado? Se você fizer o bem, não será aceito. E Deus complementa com uma advertência: o pecado jaz à porta. Ele deseja te dominar, mas você deve dominá-lo. Aqui está a primeira descrição psicológica e espiritual do pecado como uma força à espreita, uma presença que deseja controle, algo externo, mas que entra se você permitir. Deus tenta salvar Caim do pior. Mas Caim não escuta. Ele alimenta a raiva. Ele permite que o ressentimento cresça. Ele direciona sua dor para o alvo errado. Caim chama Abel para ir ao campo. Não há diálogo. Não há testemunhas. Não há testemunho emocional. A narrativa é seca, curta, trágica. E estando eles no campo, levantou Caim a mão contra seu irmão Abel e o matou. É o primeiro assassinato da história. Não foi um acidente, não foi um impulso momentâneo, foi premeditado. O ódio transformou o primogênito da humanidade no primeiro homicida. O sangue derramado no campo se torna símbolo da violência humana. Assim como perguntou a Adão: onde estás? Agora Deus pergunta:
onde está Abel teu irmão? Deus não pergunta porque não sabe, mas porque quer que Caim confesse. Mas Caim responde com a frase mais fria e calculada de toda a Bíblia: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Aqui vemos mentira, sarcasmo, dureza de coração, negação da responsabilidade humana. Deus responde: a voz do sangue do teu irmão clama da terra. É a primeira vez que o sangue fala. O sangue representa vida, justiça e dor. Deus então declara o juízo sobre Caim. 1. A terra será hostil com ele. Ele não terá colheita. Seu sustento será difícil. 2. Ele será fugitivo e errante. Ele será inquieto, instável, sem raízes. Paradoxalmente, o homem que devia ser o prometido se torna um vagante, menos alguém sem destino, identidade ou paz. Caim diz: minha punição é maior do que posso suportar. Mas ele não diz: pequei, perdoa-me. O que fiz a Abel? Caim sente medo das consequências, mas não sente arrependimento pelo pecado. A ausência de arrependimento é a marca da queda moral profunda. Ele teme ser morto, teme sofrer aquilo que ele mesmo causou. Deus coloca um sinal em Caim para que ninguém o matasse. Isso revela algo extraordinário. Mesmo após Caim cometer o pior crime possível, Deus ainda protege, guarda, limita a violência contra ele. Impede vingança humana. A graça ainda alcança Caim mesmo em sua escuridão. Caim se estabelece na terra de Nood, que significa errante, exílio. Instabilidade é o símbolo da alma humana desconectada de Deus. Trabalha e não encontra sentido. Constrói e não se satisfaz. Produz cultura, mas sem espiritualidade tenta criar futuro sem enfrentar o passado. Caim tem um filho chamado Enoque e constrói uma cidade. Depois de matar o irmão, ele tenta criar civilização, cultura, legado, nome, mas tudo sem Deus. A linhagem de Caim cria cidades, tecnologias, música, metalurgia, agricultura avançada, mas também cria violência, poligamia, arrogância, corrupção moral. Lameque, descendente de Caim, é o primeiro homem a tomar 2 esposas, matar por vingança, vangloriar-se da própria violência. É a degeneração ética acelerada. Sem Deus, a humanidade progride em inteligência e fracassa em moralidade. Adão e Eva têm outro filho, Sete, cujo nome significa substituto, continuidade, nomeado por Deus. Sete representa nova chance, nova Linhagen, nova esperança, nova continuidade espiritual. Dele nascerá Enos. E então, a Bíblia diz, então começaram os homens a invocar o nome do Senhor. Enquanto a linhagem de Caim constrói cidades sem Deus, a linhagem de Sete constrói culto, adoração, fé, espiritualidade, comunhão. Aqui nascem os 2 caminhos humanos. Caminho de Caim, progresso sem Deus. Caminho de Sete, relacionamento com Deus. Essa estrutura narrativa molda toda a história bíblica seguinte. O conflito entre Caim e Abel é mais que um episódio familiar, é um retrato da luta interior de todos nós. Abel representa fé, humildade, entrega, dependência, coração sincero, vida, sacrifício. Caim representa orgulho, autopreservação, aparência religiosa, competição, ressentimento, violência, queda moral. Abel é o coração adorador. Caim é o coração orgulhoso. Abel aponta para Cristo. Caim aponta para a humanidade caída. O texto de Gênesis 4 é uma obra-prima psicológica. 1. Caim sente injustiça, mas não examina sua própria vida. 2. Caim sente vergonha, mas transforma em raiva. 3. Caim sente rejeição, mas culpa o irmão, não a si mesmo. 4. Caim é advertido por Deus, mas escolhe ignorar. 5. Caim alimenta ressentimento, até que ele vira ação. Essa é a espiral emocional que nos leva ao pior de nós mesmos. Deus pune Caim, mas não o destrói. Deus disciplina, mas oferece proteção. Isso revela que Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus não ignora o mal, Deus não desiste do pecador. A história de Caim e Abel não é apenas sobre pecado. É sobre a graça que alcança mesmo os que erram profundamente. O sangue de Abel clama por justiça, denuncia o pecado, aponta para a dor humana. O sangue de Cristo clama por perdão, restaura, salva. Redaime. Hebreus 12:24 diz: o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Abel é vítima, Cristo é salvador. Abel morre pela maldade de outro, Cristo morre pelos pecados de todos. Toda a história pode ser resumida em uma frase profunda: Deus não olha a oferta antes de olhar o ofertante. Caim quis adorar sem se entregar. Abel se entregou antes de adorar. E essa é a diferença que mudou tudo. A história de Caim e Abel revela o início da violência, as raízes da inveja, o perigo do coração orgulhoso, a necessidade de autoconhecimento, a importância da fé verdadeira, o papel central da misericórdia divina, o contraste entre religiosidade e espiritualidade, o caminho do ressentimento versus o caminho do arrependimento,
É uma narrativa antiga, mas completamente atual. É o reflexo da alma humana, com suas dores, escolhas e consequências, antes de ir embora. Se você curtiu esse conteúdo e quer continuar recebendo vídeos que realmente fazem a diferença, se inscreve agora no canal. Assim você não perde nenhum vídeo novo que tá chegando e tem muita coisa boa vindo aí. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Segue, apoia, participa. Isso ajuda demais a fazer esse canal crescer. Se inscreve, segue e compartilha.